Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi com o tema Psicólogo, é importante ter um nicho? Você já ouviu falar aí nas redes? Quem está habituado a olhar nas redes sociais, a dar uma pesquisada aí no Google, já ouviu falar que é importante para o psicólogo ter um nicho de mercado. Mas o que seria isso? Nós vamos conversar agora um pouquinho. Estou aqui com a Silmara, com o Igor. Eles vão nos ajudar a pensar um pouquinho sobre o que é ter um nicho, o que é isso, se é importante ou não para a vida do psicólogo, tá certo? E aí, Igor, o que é esse negócio de nicho? Explica para mim. Vamos lá então. Nicho, na verdade, ele é um contexto completo, algo que fala de um todo. Se a gente for traduzir esse todo dentro da psicologia, a gente pode falar que um nicho seria a ansiedade, a depressão, habilidades sociais. Então, é uma palavra que resume um todo. Um público. Um público isso. que envolve uma demanda específica e um pouco abrangente. Isso, Tá. é generalizado, é uma coisa mais aberta. Isso. Quando a gente fala de subnicho, a gente já foca em alguma coisa só. Vamos continuar no tema da ansiedade. Se eu tenho um nicho que é falar sobre ansiedade, eu posso ter meu subnicho que é uma fatia dentro desse contexto maior, que é a ansiedade. Então eu posso falar de ansiedade para quem tem medo de dirigir, ansiedade para vestibulandos, ansiedade para uma habilidade específica, seja para falar em público, seja para fazer reuniões, para falar com o filho. Então, é quase, vamos só simplificar, nicho, um todo completo, subnicho, uma fatia desse todo, desse completo. A pizza seria o nicho e a fatia da pizza seria o subnicho. Isso. E a pizza em si, do psicólogo, essa pizza é o público que você vai direcionar o seu serviço. Então, quando você pensa num nicho, você está pensando no público que você vai direcionar o seu serviço. Quando a gente se forma em psicologia, a gente está habilitado a atender quase qualquer público. Então, você pode atender pessoas que têm depressão, ansiedade, problemas de relacionamento, toque, enfim, pega lá o DSM, teoricamente você está habilitado a atender as pessoas com aquelas demandas. O problema é que é muita coisa, é muito abrangente e não necessariamente você vai, como psicólogo, manjar de todos os assuntos. Definir um nicho é definir um foco para onde você vai olhar, para que público você vai direcionar a sua comunicação, a sua fala, os serviços que serão prestados. E tem vantagens nisso, mas eu vou guardar um pouquinho dessas informações mais para frente. Silmara, você tem uma postura diferente aí com relação a nicho. Compartilha conosco. Na verdade não é uma postura, é uma ideia. Isso. Né? Assim, eu não tenho um nicho definido, nunca pensei sobre isso, né? Não estudo ainda sobre isso, mas é mais uma dúvida mesmo, assim, um receio de... quando eu ouço falar, né, essa questão do foco, né, de você ter um público-alvo, né, de você falar para aquele público em específico, eu fico imaginando, será que isso não restringe muito, né, a minha atuação profissional? Será que definindo esse público, falando para esse público, o meu trabalho não vai ficar tão restrito a isso? Uma ótima pergunta, é bem comum. Quando a gente começa a falar de nicho, poxa, eu me formei em psicologia, eu estudo ali diferentes patologias e agora eu vou focar numa fatiazinha do mercado, né? Eu vou restringir os meus serviços, aquilo. Já é tão difícil eu ter paciente, né? Falando que eu atendo de A a Z, imagina se eu focar numa fatia só do mercado. É o contrário, gente. Por quê? As pessoas nos procuram, como nós falamos de marketing nos podcasts anteriores, por termos uma autoridade. Quando você foca num nicho, você começa a demonstrar para aquelas pessoas, e não só para a fatia que você escolheu, para o público em geral, que você sabe muito sobre um determinado tema. Então, se você sabe muito sobre ansiedade, se você sabe muito sobre depressão, se você estudou especificamente, por exemplo, depressão pós-parto, e você atende pessoas com esta demanda, e você entende que entrega um bom serviço para pessoas que têm esta problemática, ao falar com o grande público a respeito a respeito deste problema, a respeito dessa questão, você começa a transmitir para os outros uma autoridade.
E elas procuram o seu serviço por reconhecerem valor naquilo que você está dizendo. E o fenômeno que ocorre a partir do momento que você define um nicho é que, ao atribuírem valor ao que você fala, ao te reconhecerem como uma autoridade naquele assunto, as pessoas não te procuram só por aquilo. As pessoas vão te ligar e vão falar assim: ah, Silmar, eu vejo que você está falando aqui sobre depressão pós-parto, mas eu tenho aqui um familiar que ele tem ansiedade. Você atende também? Porque eu gosto tanto dos seus vídeos, eu gosto tanto dos seus textos, eu queria indicar para alguém como você. Aí o que você vai dizer se você também atende pessoas com ansiedade? Claro, não é. Ali é um dos serviços que eu ofereço. Pelo contrário, eu também falo sobre isso, sobre aquilo. Na verdade, o seu nicho vira o seu cartão de visitas. Faz sentido para você isso? Faz, mas pode correr o risco de repente a pessoa olhar no meu Instagram, né, ou nas minhas redes sociais, depressão pós-parto. Falar, não, ela fala muito de depressão pós-parto, acho que, né, e parar de consumir esse conteúdo e buscar, de repente, vou atrás de alguém que fale mais de ansiedade. Isso também pode acontecer. Pode, por isso é importante. É importante pensar assim, então, se eu fiz uma fatia ali, né, do mercado para eu poder começar a falar, é importante que aquela demanda eu realmente queira receber pessoas também. Porque, claro, quanto mais eu falo de um determinado assunto, mais eu vou atrair pessoas que tenham interesse naquele assunto. Então, não somente, tá? Todo discurso, ele filtra. Mesmo que você queira falar de uma forma generalista, você vai afastar pessoas que querem uma coisa mais específica. Não existe um discurso que seja universal, que não filtre pessoas. Se você tem um discurso mais sério, você vai afastar pessoas que gostam de um discurso mais bem-humorado. Se você tem um discurso mais bem-humorado, você vai afastar pessoas que gostam de um discurso mais sério. Não dá para dar uma pitadinha de todos, você vai afastar pessoas que não gostam da pitadinha de todos. Não tem como ser universal. Um discurso aproxima umas pessoas e afasta outras pessoas. O interessante, então, como é que eu faço para definir o meu nicho? Já perguntando e já respondendo. Você quer ajudar? Como é que eu faço, senhor Igor, para definir claro. o meu nicho? Essa dúvida que a Silmara trouxe, ela é bem recorrente mesmo. Também você pode ter tipos de públicos, tipos de gostos. E aí você se pergunta, mas qual vai ser o público que eu vou querer atingir, né? Qual vai ser o meu público-alvo? E você vai ter que definir o seu nicho. Perfeito. Então, a partir do primeiro momento para você definir o seu nicho, deixa eu só repetir aqui. Para você definir o seu nicho, você olha de acordo com os seus atendimentos, um tema que você gosta mais de falar, seja lá ansiedade, depressão, toque, enfim. Qual que você sente mais liberdade para falar? Qual tema você sente mais confortável para atender? Ali você já começa a estabelecer seu nicho. O que eu gosto de estudar. De repente você fala assim, eu não manjo nada, acabei de sair da faculdade, ou eu já atendo há 30 anos, mas não sinto que eu não manjo nada de nada, né? Olha o pensamento absolutista, impossível, mas ok. Pensa aquilo que você gosta de ler sobre, aquilo que você tem interesse em se aprofundar, isso pode ajudar. Sim, e aí a partir desse primeiro passo, que você identifica aquilo que você tem mais a proximidade, até mesmo uma dúvida, eu tenho dúvida disso, então vou aprimorar meu conhecimento aqui. E já se torna uma possibilidade de se tornar um nicho. Então você vai começar a publicar sobre isso, falar sobre isso. E as pessoas que gostam também desse tema vão se aproximar. Aqueles que não conhecem, que têm uma curiosidade, talvez possam me ajudar, também vão se aproximar. Porque é isso que você falou, que agrega valor. Se a gente for falar de uma maneira bem genérica, eu gosto de dar exemplos bem superficiais, exemplos assim que engloba todo mundo, não só da psicologia. Sim. A gente pode pegar marcas famosas de smartphone, perfeito. marcas específicas. Eu gosto muito de eletrônicos. Então a gente pega uma marca lá e sabe que o celular é muito bom. E você só compra celular. Mas você fica pensando, mas essa marca tem outros produtos também. E eu sei que o celular é bom. Perfeito. Se eu comprar uma televisão, um relógio, outro aparelho eletrônico, será que vai ser tão bom assim? Mas se eu gosto, eu vou experimentar. Aí você faz o teste, você compra, às vezes acaba gostando ou não. Então você agrega valor àquela marca, você agrega valor àquele produto. E na psicologia é a mesma coisa. Perfeito. Você agrega valor àquele profissional e vai atrás de outro serviço. Não está apostando muito sobre ansiedade? Mas será que depressão pode me ajudar? Ele fala tão bem sobre isso, né? Será ele é uma pessoa tão Ele inteligente? domina o assunto. Isso, tá, muito bem. E aí a pessoa agrega o valor para você. Muito bem. Ajudou? Eu tô pensando aqui, né?
Eu tava pensando aqui, Júlio, qual é a desvantagem ou qual é o risco, então, que eu corro de não ter um nicho de trabalho? O risco, a desvantagem está muito associada à dificuldade de você gerar demanda para o seu trabalho. Quanto mais abrangente for o seu posicionamento no mercado, mais difícil é gerar autoridade. É difícil alguém que manje muito de tudo. E quando você fala um pouco de cada coisa, a impressão que se tem é de que você não manja, não sabe tanto a respeito daquelas outras, não aprofunda nenhum tema, certo? E aí as pessoas podem ficar mais desconfiadas. Por isso que tem muita gente nas redes que postam, mas não tem retorno das suas postagens. Eu tenho ali, o meu Instagram não cresce, meu Facebook não cresce, minha página no Facebook não cresce, ou cresce em seguidores, mas não converte em cliente, porque tudo aquilo que você está transmitindo tem uma superficialidade, você não aprofunda um tema, então a rede social não vai servir como um meio de captação de clientes. Entende? Você não corre um risco assim, todo mundo vai ser psicólogo, mesmo não tendo um nicho, vai poder ter os seus atendimentos, mas você dificulta a procura pelos seus serviços. Bom, agora que a gente já falou das vantagens e desvantagens de se ter um nicho, quando eu definir ele, o que eu faço? O que eu faço, Igor? Uma boa pergunta. Então a gente está lá nesse universo todo dos nichos e subnichos. Beleza, estabeleci meu nicho ou estabeleci meu subnicho. E agora, o que eu faço? Esse é um passo de você pegar dentro desse nicho que você escolheu e dentro desse subnicho, quais são as necessidades dessas pessoas, desse público-alvo, seja ele do subnicho ou do nicho. Então a partir desse momento você faz uma lista. Pessoas com ansiedade, quais são as necessidades delas, quais são as dores que essas pessoas têm. A gente pode generalizar aqui, mas geralmente é ruminação de pensamento, pensar em coisas catastróficas, tentar controlar o futuro, achar que qualquer coisa de ruim pode acontecer, menos coisas boas. A evitação, evitam situações sociais ou as evitações fóbicas. Sim. Né? Aí tem as questões fisiológicas também, lá da hiperventilação, taquicardia, achar que vai morrer a qualquer momento. Sudorese, insônia. Então, essas são as, assim, bem genéricas, mas bem comuns das dores daquele nicho ou daquele subnicho. Diante disso... Se fosse depressão, então, só pra gente... Porque é muito clássico a gente falar da ansiedade, né? Então, quais são as dores envolvidas em pessoas que têm depressão? A apatia, elas perdem o prazer nas situações que antes elas sentiam, né? Então, que é a anedonia, na verdade, a ausência do prazer. Eu não vou usar esse termo, por exemplo, você que sofre com anedonia, né? A maioria das pessoas não sabe. Eu não estou falando com psicólogos, eu estou falando com pessoas leigas que sofrem com depressão. Você que perdeu o prazer nas situações que antigamente eram para você prazerosas, eram de lazer, né? Você que agora só enxerga os aspectos negativos da vida, que tem sofrido com irritabilidade, ganho ou perda de peso, eu vou comunicar com aquelas pessoas a partir das dores que elas têm. Então eu vou listar isso. O que mais? Eu tô falando muito da ansiedade, que eu acho que é o meu nicho. Eu já declarei isso pra mim mesmo. Então, depois que classificamos o nicho, listamos as suas dores e as suas necessidades, então a gente vai listar agora quais são as possíveis soluções. Então a gente sabe que, vou pegar meu nicho aqui, que é a ansiedade, que eu até estou falando um pouquinho mais dela. Eu sei que na ansiedade tem a questão da ruminação de pensamento, leitura, previsão do futuro, achar que vai ser coisas catastróficas. Então, as minhas soluções é trabalhar com técnicas que abordam isso, que abordam essa necessidade de querer prever o futuro, que a gente chama de distorções cognitivas. Então eu vou trabalhar com as distorções cognitivas, regulação emocional, e já que eu estou classificando como que eu estou listando essas possíveis soluções, eu vou apresentar para esse público também como que a gente vai fazer isso. Perfeito. Então, com psicoeducação sobre o que são essas distorções cognitivas, a apresentação do meu método de trabalho, que é a terapia cognitiva comportamental, regulação emocional ali com as técnicas de relaxamento corporal, técnicas de respiração. Então, tudo isso vai estar em volta no que a gente listou de dores e que a gente listou de necessidades. E vai ter o próximo passo. Como que eu vou apresentar isso para ele? Perfeito. Eu posso apresentar ele de uma maneira ali por mensagens, em grupos, no meu Instagram. Posso fazer um grupo de treinamento
posso ir em empresas fazer palestras. Então, posso formar um grupo separado. Conforme eu vou apresentando meu trabalho no Instagram, no Facebook, eu posso ter um grupo no Telegram, eu posso ter um grupo no WhatsApp, onde eu vou postando conteúdo específico para as pessoas que têm interesse naquela dor, naquela necessidade. Isso tudo vai criando essa autoridade. Lembra que o objetivo é a criação da autoridade para virar cliente, para gerar demanda. Perfeito. Então, se a gente pegar tudo isso resumido, é a maneira que você vai se apresentar, mostrando aquilo que você tem de qualidade, aquilo que você tem de domínio dentro daquele nicho, e vai aproximar pessoas que fazem essa procura. E também vai aproximar pessoas que não têm esse conhecimento, mas que percebe que esse psicólogo manja muito disso aqui. Então, se ele manja disso, será que sabe disso aqui? Talvez nem saiba, e tudo bem também. Uma maneira de você se aprofundar e começar a postar outros tipos de conteúdo. Então você vai diversificando. A Simara até comentou de, e se eu não postar diversas coisas, o que pode acontecer? É muito do pouco e pouco do nada, né? Quando você faz muitas postagens aleatórias de coisas diversas, o público fica tipo perdido. Mas qual que é o foco dessa pessoa? Então eu vou trazer de novo o exemplo da marca. A gente conhece no mercado diversas marcas que não são tão boas assim, não tem boas qualidades, mas você olha no catálogo, tem diversos produtos para diversos os públicos. Mas você não atribui valor, você às vezes nem compra por conta que você fica desconfiado, não vai prestar, isso não vai me ajudar. Então, essa classificação de nichos e depois de dar uma diversificada é uma maneira de você aproximar aqueles que você quer aproximar e depois diversifica. Coloca outros domínios que você tem também, outras coisas que você se sente à vontade, também não é forçando a você a fazer essas postagens apenas para agradar. Tipo, eu não falo muito sobre depressão pós-parto, que a Simara falou, mas eu sei sobre depressão. Mas eu não manjo muito de depressão pós-parto, tudo bem, eu posso focar em outros tipos de depressões. Isso, né? Você na verdade vai escolher de acordo com aquilo que você tem mais interesse também, gosta de atender. Eu acho que era isso. Tem mais coisas que a gente ainda precisa falar do nicho? Seja criativo. Acho que um ponto interessante. Eu posso ter mais de um nicho, talvez, e a partir do momento que eu escolhi um nicho, eu nunca mais posso mudar? Então eu posso falar um pouco disso. No meu início de carreira, nos atendimentos, o meu nicho eram pessoas com deficiência. A minha primeira especialização foi educação inclusiva e eu trabalhava como AT. Então eu tinha muita procura de pessoas com deficiência, de familiares de pessoas com deficiência intelectual ou autismo para o atendimento desta população. E eu era conhecido a partir desse trabalho. Depois, o próximo nicho foi trabalhar com crianças e adolescentes. Como eu já estava na escola com pessoas com deficiência intelectual, começou a ter uma entrada de atendimentos e de procura. Nossa, Júlio, você faz um atendimento tão bom com aquela criança, você atende também pessoas que não têm deficiência? Eu falo, atendo. Aí eu comecei a focar no atendimento de crianças e adolescentes. Posteriormente, eu fui entendendo que eu atendia bem também os ansiosos. Eu falei assim, nossa, eu gosto de atender as pessoas com ansiedade, né? Porque dentro da minha percepção, elas tinham um maior engajamento, né? Mesmo diante do sofrimento que eles chegavam, às vezes agudo, eu entendia que eu entregava um bom trabalho. E eu comecei a focar numa divulgação a partir da ansiedade. Hoje, o meu nicho são vocês, são os psicólogos. Eu gosto de trabalhar com os psicólogos porque a posição de professor e de supervisor foi me aproximando das dores da nossa própria classe. E hoje eu quero comunicar para esta classe, mas não é algo estanque, não é algo que é fixo e parado. Pode de tempos em tempos você mudar de interesses, e mudando de interesse você começa a comunicar com esta população. Não é algo que você não possa transitar em outros universos depois. E aí seja criativo, use de vídeos, de textos, de publicações com imagens, dos memes, do grupo no Telegram, do grupo no WhatsApp, e não importa o formato, mas que você se apresente a partir daquilo que você estabeleceu, que é o seu lugar de interesse e que você trabalha bem. Uma coisa interessante, você falou que você foi fazendo um progresso, uma evolução. Você começou de um jeito, foi experimentando, acho que essa é a palavra, experimentar, até a curiosidade. Eu tive a oportunidade, antes de ser psicólogo, trabalhar com crianças. Então, eu trabalhava com educação, trabalhava ali ensinando a ler, escrever, dava reforço escolar. Nesse contexto, eu adorava trabalhar com criança. Então, eu pensei, como é que seria isso na prática clínica? Então,
tentei experimentar esse nicho. Aham. Adolescentes, criança, adulto. Hoje eu percebo que não gosto tanto de trabalhar com criança, Aham. mas eu gosto da parte educacional. Então, com criança, no meu atendimento clínico, não é mais meu nicho. Aquilo Legal. que eu gostava, que eu imaginei que seria meu nicho, não foi. Então, eu experimentei e não Perfeito. funcionou. E tudo bem. Então, adolescente e adulto, pra mim, funciona. Criança já não faz parte do meu nicho. Uhum. Então, a gente vai experimentando, entendendo o que você gosta, entendendo o que você não gosta, e vai estabelecendo aquilo pro seu público e pra si também, né? Você não precisa se martirizar ali apenas pra agradar o outro. Perfeito, muito bom. Outra coisa também, não precisa ser assim mega criativo com um nicho, em que sentido? Você falou, Júlio, você acabou de falar, seja criativo, e agora você falou, seja criativo. Não, as pessoas têm medo de repetir, tem tanta gente falando de ansiedade, eu vou falar de ansiedade, né? Gente, olha, se a gente for num restaurante, né, todo mundo pediu uma feijoada na quarta-feira ou no sábado aqui em São Paulo, que é o dia da feijoada. Todo mundo está servindo feijoada, mas o tempero dos restaurantes é diferente. É o seu jeito de falar de ansiedade, é o seu jeito de falar de depressão, é o seu jeito que é a sua percepção, é a forma que você comunica que vai tornar aquilo único. O que você pode trazer para a psicologia, ninguém mais pode, certo? A psicologia é mais rica quando você mostra o seu olhar para nós. Eu realmente acredito nisso. Eu realmente quero estimular você a falar, a mostrar a sua cara dentro dos temas que você acredita, dentro daquilo que você defende dentro da psicologia. Então, por favor, falem. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês estejam aproveitando de tudo que nós temos aqui compartilhado. Eu quero saber qual é o seu nicho. Né? O que você gosta de trabalhar dentro da psicologia? Se você ainda não trabalha, não tem um nicho específico, o que você imagina que pode começar a desenvolver a partir de hoje? Entra no nosso grupo no Telegram, acompanhe ali o nosso perfil do Voz no Instagram, não perca essa oportunidade, porque muita coisa a gente tem construído aqui juntos, tá bom? Agradeço a participação de vocês mais uma vez. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.